E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje, eu e meu papagaio de pirata estamos... Por que você tá tentando me beijar? Não tô entendendo isso. Meu irmão, vocês não estão entendendo. O saco dele tá muito quente, tá esquentando minha nuca de um jeito que eu tô ficando assim... com calor. Galera, hoje estamos aqui pra falar de um mangá que não é mangá. Na verdade é manhwa. Não é mangá. É manhwa, que foi feito na Coreia do Sul, obviamente, né? Porque na Coreia do Norte não deve fazer quadrinho. Se faz... não é esse. Foda-se. Não é esse que eles vão fazer na Coreia do Norte. Solo Leveling, que se popularizou aí nos últimos meses com a divulgação, com a propaganda do menino Marco Abreu. E eu, como sempre, atualizado, só decidi ler essa última semana. Eu falei, mano, tô a fim de experimentar alguma coisa nova. Eu preciso conhecer, preciso de histórias que mexam com o meu âmago. E eu decidi dar uma chance pra esse manhwa, é um vício de falar mangá, né? E eu li os 10 primeiros capítulos. Coincidentemente, né? Eu li os 10 primeiros capítulos, que engloba basicamente o primeiro arco desse manhwa, que atualmente tem 76, se eu não me engano, 76 capítulos aí. Então eu li esses primeiros 10 capítulos, por coincidência, é o primeiro arco e eu decidi fazer esse vídeo aqui. Galera, confesso pra vocês, eu fui sem saber completamente de nada, sem saber do que se tratava, zero. Eu só sabia que o maluco ele ficava pelão. Mas até aí tudo bem, beleza. O protagonista pode ficar pelão, só que eu não sabia de nada da premissa da história. Então fui lá começar a ler assim, ó. Vai, manda pra mim, esfrega na minha cara essa história aí. Eu quero saber o que se trata. E a primeira página é falando a temática de RPG. E eu fiquei, não. Mais uma vez... a temática de RPG me persegue, cara. Pra quem não sabe, eu não sou muito fã de RPG porque eu não sou de jogar RPG. Eu não sou de jogar RPG, então não tem essa afinidade que as pessoas têm. Por mais que alguns animes anos atrás tivessem essa temática e eu assistisse e não ligasse tanto, ficou tão saturado conforme o tempo, conforme os anos, que hoje atualmente eu já tenho esse preconceito, essa repulsa imediata quando eu vejo algo com a história de RPG. E eu vou confessar pra vocês que na maior parte desses 10 primeiros capítulos, eu não consegui gostar. Eu não consegui gostar dessa história. Lá pro final desse primeiro arco, no final desses primeiros 10 capítulos, 7, 8, 9, 10, sim, aí sim o negócio ficou legal e eu comecei a gostar, mas até esse ponto... eu tava, meu Deus do céu, o que esse pessoal viu nessa história? Por que o pessoal viu nessa história? Eu vou começar reclamando nesse vídeo aqui, né? Das partes que me incomodaram. Depois eu vou falar, obviamente, das partes que eu curti. Que é, obviamente, né? A parte final que foi mais legal. Então já peço desculpa logo de imediato aí, quem curtiu a história desde o começo, porque... eu vou confessar aqui pra vocês, de verdade, do fundo do coração, eu fui assistir a história... Zero preconceito. O preconceito começou na primeira página, eu não pude evitar. Desculpa, não pude evitar e já não pude evitar também a baba sair aqui. Mas vamos lá. A gente é introduzido no começo do primeiro capítulo, ou capítulo 0 que a gente tem também, o mundo da Coreia do Sul, né? A história se passa na Coreia do Sul, e nesse mundo normal da Coreia do Sul nos dias de hoje, também possui alguns portais. Alguns portais passaram a surgir, e você entrando nesses portais, você acessa as dungeons. E dentro dessas dungeons você tem como matar, você tem como eliminar algumas criaturas, alguns monstros, e assim você consegue comercializar a vitória dessas criaturas, né? Através do que vai ser explicado depois, que é um núcleo mágico que você ganha com a derrota, né? Com a vitória, no caso, né? Com a vitória em cima desses monstros, em cima dessas criaturas, e você consegue vender isso no mercado e tal, e consegue ganhar algum dinheiro. As pessoas começam a sobreviver, tomar isso como uma profissão, e a profissão que se denominou a partir disso é a profissão de caçador. E a gente é introduzido ao protagonista fracassado, Sun Jin-woo, que eu acho que é Sun Jin-woo que se pronuncia exatamente, é algo parecido disso. O protagonista fracassado, porque sempre tem que ter o protagonista fracassado nessa temática de RPG, que não é exatamente o Isekai. Basicamente, o protagonista ele é um completo fracassado, e até nessa própria profissão, né, de caçador, quando o protagonista vai lá mais uma vez entrar numa dungeon, tem os colegas de trabalho, né, os colegas de profissão, os outros caçadores comentando pelas costas dele, né, falando, olha só, aquele ali é o mais fraco do mundo, né, o caçador mais fraco do mundo, esse é o título que ele conseguiu. Aí o outro falando assim, caraca, mas ele é fraco mesmo. É, mas ele é fraco, o mais fraco do mundo. Pô, mas ele é tão fraco mesmo assim? E nesse momento o protagonista ele vai comprar um café, e aí a porra do café acabou. Ah, porra, acabou o café, não tem café. E o protagonista, caraca, nem o café eu consigo pegar. Todo aquele naipe de perdedor, e a história
empurra a gente pra isso, empurra a imagem de fracassado dele pra gente, não só nesse começo, quando ele vai, nesse momento ali onde ele vai entrar na dungeon, mas depois, falando como, pequenas cenas de flashback, falando o quanto ele perdeu, quanto ele era surrado nas dungeons mais fracas que ele entrava, e ele sofria, e como ele tem que conseguir o dinheiro, porque a mãe dele tá internada. A mãe dele está internada e a irmã dele tá para ir para a faculdade, ele precisa ter o dinheiro para sustentar a família dele. Que sofridão! E ele é tido como o pior de todos. Ele é o mais fraco caçador de todos. E ele fala durante a história, porra, só me restou ser caçador porque eu não tinha talento nenhum. E eu fiquei pensando, beleza, você pode não ter um talento em específico, cantor, músico, artista, o que quer que seja. Mas não quer dizer que, por mais que você não tenha um talento, que você vai ser o pior de todos em tudo. Você era o pior de todos em tudo, você tipo assim, não conseguia ser um empregado mediano em qualquer outra coisa, lavador de prato, qualquer coisa assim, sabe, cozinheiro ou qualquer coisa. E trabalhar em escritório, um escritório qualquer, administração, recepcionista, você não conseguiu nada nem nos empregos mais básicos, porque a história passa a impressão também de que o trabalho de caçador é a última opção, é tipo a prostituição praticamente, dentro da história, onde, porra, pelo menos essa é a impressão que passa, né, pela fala do protagonista, né, só me restou a profissão de caçador, como se ele não pudesse fazer mais nada. Então a história empurra de todas as maneiras a imagem de fracassado que o protagonista tem, e até azarado também, não conseguindo comprar a porra do café. E antes dele entrar na dungeon, ele conhece a parceira sexual dele, né? Óbvio, tem que sempre ter a parceira sexual do protagonista pra massagear um pouco o ego do público masculino, né? E aí a gente conhece a tal da Juhi, que ela aparentemente, né, obviamente eu tô zoando, mas ela não é, a parceira sexual dele, né, aparentemente eles são só colegas mesmo, né, tanto que no meio da história, no meio da dungeon, ela fala pra ele chamar ela pra tomar um café, tomar um lanche, alguma coisa do tipo, só não pode fazer o que nem o outro lá, quando acabou o café, foi pedir o café, não tinha mais. Então ela, pelo menos no começo, se mostrou ser uma personagem ok, uma personagem interessantezinha, e com atitude também, né, como eu falei, falou por que você não me leva pra tomar um café? Já é uma personagem com atitude, mas algo um pouco mais natural, não aquele estereótipo de menininha chato pra caralho. Não é uma personagem submissa, não é uma personagem que do nada vai se apaixonar pelo protagonista, ajude de uma forma mais natural ali, isso foi positivo. Até o ponto em que a merda foi jogada no ventilador, né, eles entram na dungeon, tudo vai pro caralho, o pessoal começa a morrer, né, dá uma merda federal, e ela simplesmente é praticamente eliminada como uma personagem, porque ela se torna o estereótipo da donzela em perigo. Ela tem que ser carregada, obviamente também porque ela estava sem energia, porque ela precisou usar a energia dela para fazer a magia de cura lá, tudo bem, mas mesmo assim precisou ser carregada, porque eu não tenho medo, eu não consegui fazer nada, só faltou dar o gritinho, pelo menos não deu o gritinho, mas mesmo assim se tornou a donzela em perigo, que eu fiquei... Porque quando eles entram na dungeon, né, não só o protagonista, a colega dele, mas também um grupinho aí, eles entram em grupo, eles derrotam alguns monstros no meio do caminho, o protagonista já tá meio ferrado, né, não se ferra tanto assim, mas ele tá meio ferrado, e tem um momento, cara, muito esquisito, que é quando eles têm que expor o núcleo mágico, né, que é basicamente a pedra, pelo que parece é uma pedra, né, basicamente o artefato que eles conseguem depois que eles conseguem eliminar algum monstro, né, então, tipo... O cara que fala, o cara que explica, o cara que expõe isso pra gente, expõe de uma forma tão artificial porque todos que estão ali dentro, nenhum deles é a primeira vez que eles estão ali dentro, né? Todos eles sabem o que é o núcleo mágico, só que ele tem que sacar o núcleo mágico assim e falar assim apontando pra tela. Olha, esse é o núcleo mágico que a gente consegue depois de derrotar monstros do rank D, alguma coisa do tipo assim, você pode não sei o que, o negócio serve pra isso e aquilo, porque começa a expor de um jeito muito artificial. E outra coisa que eu esqueci de comentar também, quando eles vão entrar na dungeon, né, o portal fica num canteiro de obra, de uma área de construção de algum prédio, eu fiquei... Peraí, o serviço de caçador é como se fosse pedreiro, é como se os pedreiros fossem lá, tipo, e aí galera, mais um dia, né? Hoje tá complicado, é fim do mês, segunda-feira, eles vão lá e entram na dungeon, tipo isso, sabe? Mas não,
os personagens, o grupo que entra na dungeon, eles estão com roupas normais, sabe? Eu achei isso curioso porque eles vão pra dentro da dungeon como se eles estivessem indo pra faculdade. Com moletom normal assim e tal, tipo casual, completamente casual. Claro, eles têm umas armas lá, porra, nas espadinhas, os machadinhos lá, as armas mágicas lá que eles provavelmente levam, né, ou tiram da bunda quando eles precisam. Mas mesmo assim, não tem tipo, tudo bem que nos dias de hoje é meio difícil você ter uma armadura, né? Mas você ter um colete à prova de bala, uma colete à prova de bala seria útil, né? Nessas horas, ninguém, tipo, eles vão lá no seco mesmo, roupa de moletom mesmo, se tomar um corte, se tomar uma espadada, já era, tudo bem que tem a curandeira que vai com eles, mas mesmo assim, né? É bom evitar. E aí eles chegam finalmente no Templo Cartenon, que é o clímax desse primeiro arco, onde eles veem uma estátua gigante, uma série, na verdade, de estátuas gigantes dentro desse templo, e eles leem numa pedra os mandamentos do templo de Cartenon. E esses mandamentos dizem o seguinte: primeiro, venere o Senhor; segundo, louve ao Senhor; e terceiro, prove a sua fé. Eles leem isso logo de cara. E aí depois, obviamente, a merda tudo vai pro caralho, porque o pessoal começa a morrer. A estátua gigante começa a matar o pessoal fica perdido. Caralho, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O pessoal começa a... Sempre tem um random que não obedece às regras e faz justamente o oposto para mostrar o que vai acontecer se os protagonistas fizerem o mesmo, né? Porque os protagonistas eles não vão morrer. Então, eles têm que mostrar através dos randoms. Olha só o que vai acontecer. Então, sempre tem um random ou outro que vai servir pra morrer, pra gente saber o que vai acontecer, né? Se você fizer errado. Só que aí que tá. Por mais que seja um momento onde os caras acabaram de ver gente morrendo, então eles não conseguem raciocinar direito, mas eles ficam completamente perdidos sem saber o que fazer. Eles leem logo de cara assim que eles entram os mandamentos. Você tem que fazer isso, isso e isso. Então não tinha dúvidas do que eles precisavam fazer. Não é como se eles tivessem entrado e tivessem que desvendar o que estava escrito. Como se eles não tivessem lido o que estava escrito. Eles já tinham lido, eles já sabiam. Então não tinha essa de o que fazer. Por mais que eles estivessem lá abalados com a situação, né? Pelo contexto. A preocupação que eles tinham que ter a princípio era como fazer aquilo logo de cara. Porque depois que eles finalmente têm um brilhante insight... Precisamos venerar ao Senhor, precisamos seguir os mandamentos. Oh, não tinha nenhuma mensagem criptografada, era aquilo que estava escrito, era só fazer. E aí é que começa a parte legal, né? Porque eles começam a executar. Depois que eles finalmente têm a brilhante ideia de saber o que fazer, a forma como eles fazem, a forma como eles conseguem enxergar, como é que eles conseguem entender de fato como eles vão ter que seguir aqueles 3 mandamentos, a execução disso é muito legal, é muito bem trabalhada. E aí é que fica legal de verdade, né? Porque primeiro, como eles vão venerar ao Senhor, né? Esse é o primeiro grande questionamento. Então, quando os personagens eles se abaixam e infelizmente um deles se levanta e acaba sendo morto, eles conseguem deduzir que, porra, a gente precisa ficar abaixado, porque naturalmente você venerar ao Senhor, você precisa estar lá, abaixadinho de conchinha lá, venerando ao Senhor. O segundo é como você vai louvar ao Senhor. Esse é um outro questionamento também, porque eles tentam fazer errado. Um deles começa a rezar, a orar lá, fazer uma oração, só que a estátua gigante fala, mano... Não, ela não fala nada, mas ela tipo, mano... Você não tá orando pra mim, você tá orando pra outro Deus. Aí simplesmente o cara morre. Óbvio. E esse segundo mandamento era extremamente confuso de você conseguir saber o que precisava ser feito, porque os personagens em si eles não tinham que louvar ao Senhor. Isso que ficou meio confuso aí, a mensagem aí. Não era exatamente isso que eles fizeram, porque o que eles fizeram era... Olha, as estátuas que estão em volta aqui, a maioria delas tem algumas armas. As que têm armas estão atacando a gente se a gente se aproxima. Então, só que as que estão segurando, na verdade, instrumentos, né, de música, não estão atacando a gente. Se a gente se aproximar delas, elas não atacam a gente. Vamos ficar cada um próximo de uma estátua dessa. E é isso que eles tentam fazer, e é isso que eles conseguem. Só que de louvar ao Senhor para você se aproximar de estátuas que quando você se aproxima começam a tocar e cantar, é um negócio meio... É um salto lógico um pouco grande aí. Na verdade, é as estátuas que começam a louvar ao Senhor. E o terceiro mandamento, prove a sua fé. Eu fiquei, mano... Aí, nesse ponto da história, eu fiquei, como é que a história vai conseguir fazer os personagens provarem a sua fé àquela estátua? Porque não tem como, cara. Independente do que eles fizessem, como é que eles vão ter fé em algo que em essência eles não têm? Em essência, eles não acreditam.
Simplesmente não tem como, mas a história conseguiu elaborar uma maneira de realmente criar um contexto ali que ficasse bacana, que ficasse um tanto condizente, porque qual era a situação da história a essa altura, né? O que aconteceu? Basicamente surgiu um altar, a estátua gigante lá colocou um altar lá no meio, os personagens se aproximaram e de acordo com cada personagem que estava lá presente, tinha uma chama vermelha acesa. E além dessas chamas vermelhas acesas, que cada uma representava uma pessoa viva ali, tinha também as chamas azuis que ficavam em volta, que serviam como um cronômetro, né? As chamas azuis, elas iam se apagando até que a última delas acabava apagando também. Só que enquanto o tempo ia passando e essas chamas azuis elas iam apagando também, o portão lá de que dava para a saída estava aberto e ele estava se fechando. Então isso era uma forma, um contexto muito legal que a história conseguiu criar para realmente fazer os personagens provarem a fé deles. A história fez os personagens não se renderem à tentação de ver a porta aberta e ela se fechando e correrem na direção da porta e tentarem sair de lá de alguma forma no desespero. Então a história falou: vocês fiquem aqui e acreditem que se vocês ficarem aqui, vocês vão sobreviver. E nisso só o protagonista que fica... a cadeira tá começando a ranger, que tem que botar um óleo. E só quem fica lá é o protagonista. A garota que se tornou inútil acaba sendo carregada, o resto também, se não morreu, acabou saindo também pela porta e fica aquela dúvida no ar. Porra, mas deve ser alguma armadilha isso, né? O último a pessoa que realmente ficar lá dentro é que tem que sobreviver, o resto tem que morrer. O resto tem que morrer porque caiu na tentação, né? Isso eu não sei porque eu só li até o capítulo 10, né? Que é quando o protagonista acorda lá na cama dele e aparentemente ele ganha algum upgrade que ficou meio confuso ali na história, né? Tipo, basicamente aparece um menu pra ele de RPG louco e ele vira um jogador. Jogador do quê? Enfim, eu ainda não sei exatamente o que acontece depois. É assim que terminam esses 10 capítulos. Galera, algumas coisas. No começo desse manhwa tem uma referência ao One Punch Man, que é basicamente, né, quando o protagonista ele acorda mais um dia, né, e tem as quests diárias dele, e basicamente as quests diárias dele são o mesmo treinamento do Saitama, sem agachamentos, sem abdominais, sei lá, 10 km de corrida, não lembro exatamente, né? Todo o treinamento de Saitama diário. E outro ponto positivo também do mangá, além dessa execução final que eu achei muito legal, foi também o traço. O traço também é muito legal. O desenho da arquitetura das estátuas estava muito legal. Realmente estava um negócio assim muito bem feito. A estátua de pedra, a expressão facial da estátua, né? As cores também estavam bem legais. As cores dos personagens em si, de forma casual, né? Quando os personagens estão só conversando, parece uma história em quadrinho normal, nada demais. Mas o desenho das estátuas estava muito bem feito, muito bem detalhado, né? A forma como a arquitetura do lugar também estava sendo feita. Depois, quando chega num clímax maior, as expressões dos personagens ficam mais bem detalhadas, né? Fica mais intenso o negócio. Então essas foram as minhas primeiras impressões, né? Que primeiras impressões seria basicamente que na prática, se fossem realmente primeiras impressões, seria tipo não, RPG de novo não. Mas depois, né, foi se desenvolvendo e eu fui curtindo um pouco mais. O que vocês acharam? Se vocês já leram esse manhwa, quem já leu, deixa aí nos comentários, evitando um pouco os spoilers, né? Deixa um avisozinho de spoiler se for fazer alguma revelação muito bombástica. Se você ainda não leu, o que você achou, de qualquer forma, assim, desse vídeo, né? Se você se interessou, é bem rápida a leitura, em meia hora você consegue ler aí os 10 capítulos seguidos. Então, galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece, quem sabe eu não faça outro vídeo aí, continue lendo, né? Deixa nos comentários, se o pessoal se inscrever no canal, com certeza eu trago outro vídeo aqui de solo leveling. Ativa também o sininho para receber as notificações de próximos vídeos, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!